paz, boa tarde a todos, todas. Estou aqui para terminar, né, para dar continuidade, na verdade, a live da paternidade, de abandonando a orfandade, acessando e desfrutando a paternidade. Que eu e a Aline hoje começamos de manhã, a internet dela caiu. Oi, meu amor lindo, maravilhoso. E a internet caiu e o Senhor me sinalizou que a gente precisava terminar essa live, né? E aí cá estou eu para poder cumprir os desígnios do Senhor, para prontamente obedecer em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. E vou recapitular um pouquinho do que a gente falou na live, né? E eu quero ler de novo. Salmo 139, gente. Esse salmo é verdadeiramente muito importante para mim. Ó, Salmo 139, eu vou ler com vocês do 13 ao 17. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E eu quero orar aqui com vocês. Lu, minha amiga linda do coração, tá aqui. A Iana. Lu, amo sua vida, chegando ao seu nível, hein, Lu? E então, assim, eu comecei a falar hoje no período da manhã, mas antes disso, eu quero orar mais uma vez, né? Esse tema é um tema forte. Hoje de manhã a gente viu a luta que foi para que nós conseguíssemos gravar um pouquinho da live, né? E então agora nós vamos dar continuidade, debaixo da mão poderosa do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Pai. Nós estamos aqui diante do Senhor, contemplando a tua presença, Pai, desfrutando da tua presença, da tua paternidade, Senhor. E também, Pai, cumprindo, Pai, porque o Senhor nos ensina a obedecer prontamente, Pai. Eu nem louças lavei ainda, Senhor, mas eu sei, Pai, que o Senhor está recebendo, Pai, esse momento. Traga até aqui, Senhor, leva essa live, Pai, e traga até aqui todas as pessoas que necessitam ouvir esse testemunho, todas as pessoas que necessitam romper com a orfandade, acessar e desfrutar a tua paternidade, Pai. Eu sei, Senhor, que as tuas mãos estão sobre nós, que os teus olhos, Pai, zelosos de papai querido, estão sobre nós, Senhor. Obrigada, Senhor. Blinda-nos, Senhor. A ti toda honra, toda glória, todo louvor, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. E aí eu comecei, Dudinha, linda, princesa. Nós começamos a live hoje de manhã e eu compartilhei um pouco do meu testemunho, né, quanto à paternidade. E eu vou recapitular aqui um pouquinho, mas a live tá lá no Instagram da Aline, do Amor em Casa. E aí, ela conseguiu salvar um pedaço, né, um pouco da live, já postou. Então, o que que acontece? Eu vivi por 37 anos uma mentira que o diabo queria que eu
ouvisse e que eu vivesse. Então, quer dizer que até os 37 anos de idade, eu vivi a orfandade. A orfandade estava gritando dentro de mim. Por quê? Porque eu cresci ouvindo algumas mentiras, que eu não era amada pelo meu pai, e eu cresci sem contato com o meu pai. Silvinha, eu cresci sem o contato do meu pai. Durante esses 37 anos, eu tive contato com meu pai uma vez. E aí, só que foi um contato rápido, não era nada que se estreitou. E então eu tô recapitulando um pouquinho daquilo que o Senhor, né, nos direcionou a compartilhar na live de hoje. E aí, o que que acontece? Eu fui uma criança, uma adolescente, uma adulta que não conhecia a paternidade biológica em todo o seu sentido completo. Então eu sempre olhava para as outras famílias, até para os meus tios, né? E pensava assim: ah, eu queria tanto viver numa casa completa, pai, mãe, filho. E então, assim, eu queria muito um pai. Eu sempre quis muito um pai. E eu vejo através da vida dos meus filhos, do Rodrigo Filho e da Camille, o quanto a presença paterna é importante. A presença materna é importantíssima, mas a presença paterna, ela é muito determinante. Porque, assim, como eu desejava ter pai nos momentos de festinha da escola, homenagem do Dia dos Pais, né? E muitos outros momentos da minha vida. Principalmente o filho homem, ele se espelha ali no pai, ele precisa do pai para forjar nele um homem, um varão. Mas a menina, né, a filha, eu vejo muito isso aqui em casa, a filha ela é melosa com o pai. A figura do pai para a filha, principalmente, não que para o filho não seja, mas eu falo pela minha perspectiva de filha, né? Então, o que? A figura paterna, ela traz para você a segurança, a proteção, a provisão, mas principalmente, assim, a proteção, a segurança. E a figura paterna, ela é a figura que vai determinar, por exemplo, para o filho, o esposo que ele vai ser, o pai que ele vai ser. E para a menina, também vai determinar um padrão. Olha, eu não vou aceitar um esposo menos do que aquilo que o meu pai representa para mim. E eu não tinha essas referências, eu cresci sem essas referências, né? E então, eu falei lá na live, vou recapitular aqui, o Senhor, num estudo que eu fiz, né, um estudo onde eu congregava na época, porque tem 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, né, vai fazer 2 anos o ano que vem, no começo do ano, que o Senhor já foi me direcionando, eu já falei sobre isso aqui, para um outro lugar. Hoje eu congrego num outro lugar desde o início desse ano, né, na verdade, desde o meio do ano passado, desculpe, que eu congrego em outro lugar. Na época, lá onde eu estava congregando, nós fazíamos lá estudos, escolas, nós chamávamos escolas, onde o Senhor derramava ali um tema e aquilo era por semanas estudado sobre aquilo. E aí, na penúltima aula sobre o módulo paternidade, o Senhor falou comigo. Eu fui orar lá no fundo da igreja e o Senhor falou comigo. Ele falou assim: procura seu pai. E eu consegui achar, né, o meu pai. Nós tivemos um primeiro contato por telefone. E aí, depois disso, o que aconteceu? O Senhor foi... Eu vi como o tempo do Senhor é perfeito e é maravilhoso. Por quê? Porque o Senhor, ele me preparou, ele preparou o terreno do meu coração primeiro e ele preparou o terreno do coração do meu pai também, meu pai biológico. Por quê? O que acontece? Quando o meu pai, nós tivemos o primeiro contato, assim, foi
eu não tenho palavras para descrever. Eu lembro direitinho quando o interfone aqui de casa tocou. Meu amor, você tá aí assistindo? Liga aqui em casa fazendo favor, fala para os meninos lá no quintal, eles estão numa barulheira com a Raica, fazendo favor e tá me desconcentrando aqui um pouquinho. E aí, o que que acontece? Aqui, gente, mãe, dois pequenos aqui em casa é desse jeito. E aí, o que que acontece? Eu lembro direitinho quando o interfone aqui de casa tocou. E aí eu olhei e eu vi que era meu pai. Me deu aquele brum, assim, dentro de mim. Eu pensei assim, e aí? O que que eu faço? Eu vou conseguir dar um abraço no meu pai, né? Após 37 anos, sem convivência, eu vou conseguir dar um abraço no meu pai, eu vou conseguir falar alguma coisa com meu pai, porque antes desse primeiro encontro físico, presencial, nós tivemos 2 contatos só por telefone. E aí, o que que acontece? Gente, quando eu vi meu pai, meu coração estava inundado de amor por ele. Porque o Senhor tinha preparado aquele tempo. O Senhor já tinha preparado. E aí vocês não sabem, o meu pai, ele tinha clamado ao Senhor que ele não queria morrer sem conhecer os netos. E eu pensava, não, mas o senhor tá cheio de vida, o senhor vai viver muito. Mas, aos meus 40 anos, eu perdi meu pai, né? O ano passado, fez 1 ano agora em julho, que o meu pai foi recolhido pelo Senhor. E eu pude desfrutar 3 anos maravilhosos do meu pai. Nós tivemos uma cumplicidade muito gostosa, muito deliciosa. Eu descobri, gente, eu tô olhando aqui na câmera, né? Meu olho sorri, minha boca sorri, porque o meu pai era um pai maravilhoso. Por isso que o inimigo queria tanto roubar a nossa convivência, roubar o desfrute do meu pai de desfrutar da filha e roubar o desfrute da filha desfrutar do pai. Por quê? Porque assim, como eu falei na live hoje de manhã, na minha mente, eu só conseguia pensar, né, naquele vitimismo que eu tinha antes, que eu carregava antes. Ai, cresci sem pai, filha de pais separados, ai, que tristeza, que sofrimento. O que que acontece? Eu só conseguia enxergar dessa forma. Ai, eu sou vítima. Meu pai, eu não desfrutei do meu pai. Eu não tenho pai para sentar no colo, eu não tenho pai para contar meus problemas, eu não tenho pai para fazer isso comigo, eu não tenho pai para me proteger disso, eu não tenho pai para fazer aquilo. Eu vivi 37 anos, né? Angélica, eu vivi 37 anos. Dentro de mim, a orfandade, ela gritava. Na minha cabeça não tinha pai, eu sofria por não ter pai, eu queria ter pai, eu tinha carência, eu tinha necessidade de pai. E outra, eu tinha necessidade de aprovação de pai. E aí o que que acontece? Eu era diferente. Filho, é só para diminuir o volume, o barulho de vocês no quintal tá me desconcentrando aqui, tá bom? Aí o que que acontece? Gente, essa é a vida real. Eu tô aqui para mostrar transparência, né? Eu sou mãe, eu tenho responsabilidades de mãe, responsabilidades de dona de casa, responsabilidades de filha, né? Do papai querido, do Senhor. Então eu tô aqui nesse momento sendo obediente ao meu Pai Celestial, aquele que governa a minha vida. Mas isso não pode também me deixar com que eu fale como mãe, né? Que eu deixe de cumprir aquilo que eu preciso cumprir como mãe. E eu tenho dois barulhentinhos aqui em casa. Então, vocês vão ouvir o passarinho cantar, vocês vão ouvir os barulhos deles, o latido da cachorra, porque essa é a nossa vida, né? E é assim que o Senhor
nos chamou para estar aqui. Ninguém vive um mundo de fantasia aqui. Aqui todo mundo vive vida real, né? Maria! Então, eu tô aqui pedindo silêncio para os meninos. Silêncio não, porque são crianças, eles precisam brincar, né? Mas o barulhão que tava aqui me desconcentrou um pouquinho. Mas, enfim. A orfandade gritava dentro de mim, porque eu só conseguia enxergar que eu não tinha pai e eu não desfrutava da paternidade. Mas o dia que o Senhor falou para mim, falou assim: Karina, minha filha amada, você nunca parou para pensar que essas mentiras do inimigo na sua mente, elas tiraram 37 anos de desfrute do seu pai sobre a sua vida. Flavinha, te amo! E aí o que acontece? Elas tiraram o desfrute do meu pai em relação à minha vida também. Não era só eu que não tive pai e não desfrutei de um pai por 37 anos. O meu pai não teve uma filha e não desfrutou dessa filha por 37 anos. Porque uma mentira do diabo implantada em pessoas feridas, ela fez que por 37 anos eu não convivesse com meu pai biológico. E aí parece, assim, muito estranho, mas no dia da morte do meu pai, a cura se tornou total e completa. Pode parecer loucura, né? O dia que foi um dia de tanta dor para mim, porque eu desfrutava da presença do meu pai só há 3 anos. Eu comecei a conviver com meu pai aos meus 37 anos. Vivi, te amo! E aí, o que acontece? Eu convivi com meu pai por 3 anos. Eu conheci meu pai aos 37 anos e eu o perdi, né? Não o perdi. O Senhor recolheu ele para a glória aos meus 40 anos. Então, nós convivemos por 3 anos. 3 anos e 2 meses, na verdade, que nós convivemos. E aí, o que acontece? Meu pai era maravilhoso. Aí eu descobri que, tipo assim, eu sou apaixonada em palmito. Eu gosto de palmito. E aí, meu pai gostava de palmito. E são coisas simples que eu tive com meu pai que, pra mim, foram cura. Nosso primeiro encontro, eu senti muito amor por ele. Muito amor, porque aquele amor já estava ali. Abraçar meu pai foi maravilhoso. Foi libertador. Dona Ivani, linda! Abraçar meu pai foi libertador. Por quê? Porque aquela menina gritava ali dentro. Eu já estava casada, já tinha 2 filhos, mas a menina que viveu por 37 anos, a orfandade, ela gritava ainda dentro de mim. Então, estar diante daquele que era meu pai biológico, aquele que eu desejei por 37 anos, estar nos braços dele, para mim foi libertador. E aí, eu tava falando do palmito. Eu ia lá pra casa dele, lá em Uberlândia, ele morava com a minha avó, né? E aí ele pedia pizza. E aí ele era alucinado com palmito também. E aí ele pegava os palmitos do prato dele, da pizza dele, e colocava na minha. Gente, isso, para quem convive no dia a dia com o pai, às vezes passa despercebido, sabe? Às vezes a pessoa nem para perceber que o pai tá tirando o que ele gosta, o que ele mais gosta na pizza dele, dando para você. Mas para quem viveu 37 anos longe desse pai, sem conhecer o pai maravilhoso que tinha, gente, isso é sensacional, isso é extraordinário, porque eu pensava assim, ele sempre falava, nossa, eu vou pedir pizza de palmito porque eu amo palmito.
Eu falava, nossa, pai, te puxei. Gente, eu falava com a boca cheia. Pai, eu te puxei. Eu também amo palmito. E aí, ver ele pegar cada palmitinho da pizza dele, colocar na minha pizza, no meu prato, e dar aquela olhadinha pra mim. Gente, isso é inesquecível dentro de mim. Quando eu pude cozinhar para o meu pai, que eu fiz macarrão de panela de pressão para ele comer, que ele não conhecia macarrão de panela de pressão. E aí eu fiz, e ele ficou apaixonado no macarrão de panela de pressão. E ele falava desse macarrão de panela de pressão. Porque eu tenho, assim, muito forte dentro de mim, eu cozinhar para pessoa, eu arrumar um lanche, igual assim, eu fazer um açaí para os meus meninos, eu arrumar um lanchinho, eu cozinhar ali, ficar ali no fogão, aquilo ali eu tô temperando aquela comida, primeiro o tempero do Espírito Santo, que eu sempre peço, tudo que eu vou fazer na cozinha, tudo que eu vou fazer. Hoje eu passei, ó, delineador, porque hoje eu tô fazendo aniversário de casamento. Meu marido gosta de delineador, então hoje eu tô enfeitadinha aqui pro meu esposo. E aí, o que que acontece? Eu peço ao Senhor, Senhor, me ajuda a fazer esse tracinho certinho. Eu peço a ajuda do meu pai em tudo, gente, em tudo. E eu amava ver quando meu celular tocava e eu ver na tela do meu celular papai. Papai. Eu chamava meu pai de papai. Porque a orfandade fez com que eu vivesse uma vida que não era minha por 37 anos. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, me deu uma ordenança e eu obedeci, eu fui atrás do meu pai. Pensa, gente, se eu não tivesse sido obediente, se as amarguras dentro de mim tivessem falado mais alto que a voz do meu Pai Celestial. E eu tivesse falado assim, não. Igual eu, na hora que o Senhor falou pra mim, eu falei, não, já perdoei ele, fica ele lá onde ele tá, que eu não sei onde é, e eu aqui, já perdoei. E aí, como eu falei na live também, quando eu fui atrás do meu pai, né, para ter o primeiro contato, eu pensei na hora. Na verdade, foi assim, naquele momento onde eu tava orando de olhos fechados, que o Senhor falou, procura seu pai, e eu falei, não sei onde que ele tá, procura na internet que você vai achar, porque sou eu que tô no comando. Eu vou te fazer achar ele na internet. E aí, eu na hora pensei assim, né? Falei assim, eu queria tanto saber se é verdade tudo aquilo, todas as mentiras que o inimigo plantou na minha mente até hoje, né? Todas as coisas que eu ouvia a respeito do meu pai. Aí eu falei pro Senhor assim, eu queria saber se é verdade, se ele não me desejou mesmo, quando ele descobriu que eu estava no ventre da minha mãe, se ele não tinha vontade de me ver mesmo, se ele não tinha vontade de conviver comigo mesmo. Aí o Senhor falou pra mim assim, você vai pedir perdão pra ele, você vai procurar ele. Você vai pedir perdão pra ele. Não é ele que vai te pedir perdão. Você vai pedir perdão pra ele e vai falar pra ele, vai falar assim: "Pai, me perdoa pelos 37 anos que eu te impedi." Eu até anotei a palavra que o Senhor usou, que eu. Depois eu vou achar aqui. Não é impedir. Tipo que eu impedi, mais ou menos isso. Depois eu vou achar aqui nas minhas anotações, gente, porque olha a bagunça aqui das minhas anotações que eu anotei agora mesmo. Porque na hora da live, o senhor manda eu entrar e durante a live ele vai me dando, né? E eu vou anotando aqui correndo desse jeito aqui. E aí o que que acontece? Ele falava pra mim, ele falou assim: você vai pedir perdão pelos anos que você não permitiu que ele desfrutasse da sua vida e mais,
não só da sua vida, mas que ele não desfrutasse dos netos, dos 2 netos. Então, assim, que ele não desfrutou me ver vestida de noiva, ele não desfrutou me ver dando aula, ele não desfrutou o nascimento dos meus filhos. Mas eu, quando a orfandade estava aqui, ó, gritando, as mentiras do inimigo gritando, eu só conseguia olhar para o meu umbigo. Eu não tive pai. Eu só consegui olhar o dano causado a mim pela falta da paternidade. Nesse dia, cá, lindeza, nesse dia o Senhor falou para mim assim: olha para os danos causados a ele por ele não ter desfrutado da filha dele. Tudo que ele queria desfrutar e ele não desfrutou. E aí, é o que eu tava falando lá no começo, né? Que aí eu vim adicionando essas coisas, mas vou fazer a ponte de novo. O dia do velório do meu pai, a Cá tá aqui, ela tava lá no cemitério comigo. Foi o dia que o Senhor fechou a ferida, que houve a cura total e completa. Pode parecer loucura aos olhos dos homens, porque foi um dia de muita dor. Doía em mim saber que eu não ia olhar que eu ia olhar pro meu celular e que eu não ia ver mais papai naquela tela. Eu amava quando meu celular tocava e tava lá papai, papai celular, papai casa. Mas o dia que o Senhor recolheu ele, a cicatriz fechou totalmente. Porque nós tínhamos esses momentos como o do palmito, que ele colocava o palmito no meu prato. E eu desfrutei de um pai. Gente, vocês não têm noção o quanto meu pai era maravilhoso. E as mentiras do inimigo, a orfandade, ela me privou. Lembrei a palavra, aleluia, Espírito Santo. Ela me privou de viver 37 anos na presença do meu pai. Só que os 3 anos que nós dois convivemos foram tão intensos, foram tão carregados de amor, que eu não olho para os 37 anos que eu não convivi com o meu pai. Eu olho para os 3 anos maravilhosos que nós convivemos juntos. E aí, o que acontece? Eu obedeci ao Senhor, porque o Senhor falou assim: você vai pedir perdão pro seu pai e você não vai perguntar e questionar nada do passado, porque para você não importa mais. Você está descobrindo quem você é, você já descobriu quem eu sou. E não importa. Gente, eu choro de saudade do meu pai, de emoção, de gratidão ao Pai Celestial, que me tirou do engano, que a cada dia resgata e imprime, consolida mais a minha identidade real e verdadeira. Ao meu pai biológico, que hoje está na glória com o Senhor, e que foi um pai fantástico. Meu pai foi tão amoroso e tão presente nos 3 anos que nós convivemos juntos, que os 37 para trás que nós não convivemos, não desfrutamos um do outro, nem fazia cócegas.
nem vinha. Em momento nenhum, eu falo isso diante de Deus. Em momento nenhum vinha na minha memória assim, nossa, ai, se eu tivesse, nossa, os 37 anos, não. Ali era intenso, era completo, era por inteiro. E aí ver o que eu tenho, o que eu carrego, que é dele. Meu marido até brinca que eu tenho um óculos aqui de grau, vou pegar. Porque pra longe, gente, eu uso, né? Aí, quando eu ponho esse óculos aqui agora pra mim não dá eu fazer live com ele, porque aí fica... Quando eu coloco o óculos e eu prendo o cabelo pra trás, eu sou muito parecida fisicamente com a minha mãe. Eu lembro muito a fisionomia da minha mãe. Mas o Rodrigo brinca muito comigo, meu esposo, que quando eu ponho esse óculos e eu ponho o cabelinho assim pra trás, ele fala assim, ô Zé Machado, de saia. Porque realmente, quando eu olhei, em alguns momentos que eu pus esse óculos e tava com o cabelo, né, preso, eu vi meu pai. E é isso que eu peço todos os dias pro meu Pai Celestial. A brisa do Espírito Santo de Deus. Eu peço, Senhor, meu papai, meu Abba querido, meu Deus todo-poderoso, mas que é meu pai. Ele é todo-poderoso, mas ele é meu papai. Ele é nosso. Mas tem eu, por exemplo, a Camille e o Rodrigo, os dois compartilham o mesmo pai. O Rodrigo é pai do Rodrigo Filho e é pai da Camille. Mas quando a Camille senta no colo do Rodrigo, o pai é só dela. Quando o Rodrigo senta no colo do pai dele, o pai é só dele. Então eu sinto que o meu Pai Celestial é só meu. E aí, ele curou todas as feridas. Então eu posso, é o que eu peço para ele todos os dias, voltando, fazendo a ponte no que eu estava falando. Que obrigado, Espírito Santo, por me lembrar. Eu falo, Senhor, que as pessoas olhem para mim, mas que elas vejam o Senhor. Gente, o meu esposo, Deleire linda, meu esposo tá aqui, assistindo a live. Ele pode confirmar isso, porque eu peço todos os dias, eu falo, Senhor, essa é a referência que eu quero ter na minha vida. Eu quero ser conhecida como a Karina do Rodrigo, lógico, porque eu sou apaixonada. Eu amo meu esposo. 14 anos de casado, nós estamos fazendo hoje. E aí o que acontece? Eu quero ser conhecida como Karina, filha do Deus Altíssimo. Eu quero amar como meu pai, como Cristo amou e ama as pessoas. Eu quero ter o caráter de Cristo, meu irmão mais velho. O único caminho, a verdade, é a vida. E eu vivi 37 anos numa mentira. A orfandade é uma mentira que o inimigo quer colocar em nós. E aí o Senhor me levou a 3 textos que quebram essa mentira. Quebram ela e arrancam ela da raiz. Eu vou falar com vocês. Eu compartilhei na live hoje de manhã, mas é um tema tão forte. Eu sinto que, em nome de Jesus, essa live vai chegar a todos aqueles que o Senhor determinou que vai chegar, que viveram ou estão vivendo ainda a orfandade, para que encontrem, que acessem o lugar da paternidade, não só acessar, desfrutar. Então, o que eu peço ao meu pai, e o meu esposo está aqui de testemunha, é que eu seja, que as pessoas olhem para mim, mas que elas vejam a face do meu Pai Celestial. Que eu seja, que eu tenha compaixão, que eu seja misericordiosa, que eu seja firme, obediente, como Jesus também era. E como o Senhor é firme e convicto, a palavra nos diz que é sim, sim, não, não. Eu quero resplandecer a glória do meu Pai. Eu quero que vejam em mim a face do meu Pai, o caráter do meu Pai, o amor do meu Pai, as misericórdias do meu Pai. Todos os dias.
eu tenho buscado. É verdade, Flavinha. Muitas pessoas vivem na orfandade, se privando de viver esse amor. Eu me privei 37, gente, 37 anos é uma vida. Eu me privei e privei meu pai 37 anos, só que não tem culpa sobre a minha vida. Não tinha culpa mais sobre a vida do meu pai. E o Senhor me confirmou o dia que ele levou meu pai, que ele estava recolhendo meu pai, porque meu pai, ele foi espírita por 70 anos. 3 meses antes dele falecer, dele ser recolhido para a glória, ele aceitou Jesus. Pastor Fabiano foi lá no apartamento do meu pai. Eu tenho fotos, eu ajoelhada, meu pai aceitando Jesus. No dia da morte do meu pai, eu tive confirmação do Senhor. Eu vou compartilhar daqui a pouco com vocês. Eu não vi que hora que eu entrei nessa live, né? Não sei que tanto de tempo que a gente pode ficar aqui, mas vamos deixar Deus conduzir. E aí, o que acontece? E aí, lá em João 8:32, eu já falei pra vocês, né? Quem entrou depois, eu falei hoje de manhã lá na live com a Aline, aí a internet caiu e nós não conseguimos voltar, né? Pra finalizar a live. E o Senhor me incumbiu de vir aqui finalizar essa live. Lá em João 8:32, existe uma verdade para nós tomarmos posse. O que é essa verdade que fala em João 8:32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer a verdade única, absoluta do Senhor, que é a sua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, gente? Cristo é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a palavra do Senhor. E aí lá em João 1:12-13, também tem uma outra verdade. São verdades que quebram, que arrancam pela raiz a orfandade. Lá em João 1:12-13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não... Gente, presta atenção nessa verdade. Por que essa verdade não entra dentro de nós? Ela entrou dentro de mim, mas ela demorou 37 anos. Que eu já li a Bíblia, que eu já conhecia a palavra, ela demorou 37 anos para entrar e se tornar verdade na minha vida. E vocês que vão assistir essa live, que estão aqui na live agora, se você está vivendo a orfandade, dê um ponto final nela. Coloque isso diante do Senhor. Porque olha o que fala aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Isso aqui é para que nós possamos entender que não importa se nós nascemos, se nós fomos desejados, planejados pelo nosso pai e mãe biológicos ou não. Porque nós somos e fomos desejados pelo nosso Pai Celestial, gente. Ele desejou, ele imprimiu em nós ali, nos formou do jeitinho que ele quis. Hoje eu até falei na live de manhã que eu leio Salmo 139, eu viajo, né? Fico pensando assim, o Senhor fazendo meu cabelo, pensando assim, nossa, filhinha, seu cabelinho vai ser assim. Nossa, seu narizinho vai ser assim. E sabe, cada detalhe eu vou colocar dentro de você, ó. Ousadia, intrepidez, obediência, sabe? Eu fico imaginando o Senhor, o prazer dele em nos criar, em nos colocar no ventre da nossa mãe, nos colocar como semente no nosso Pai, para que nós viéssemos a existir na terra, porque nós já existíamos nele. E aí, ó, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui está a nossa verdade.
nós nascemos de Deus. E tem mais. João 14, 18. Que fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O Senhor, na sua palavra, na sua verdade, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. A palavra é o manual para tudo. Para tudo, 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 tudo. Para tudo. E aí, o que que acontece? Eu convivi com o meu pai. E aí, por que que eu falo que a cura total e completa foi no dia que meu pai se foi? Antes de o meu pai ser recolhido, né? Ele aceitou o Senhor e ele fez 70 anos em abril do ano passado. E aí eu quis muito fazer um bolo, eu quis muito levar um bolo pro meu pai, eu não fiz, eu comprei. Era dia de semana, era uma terça-feira. E aí eu comprei um bolo com frutas, porque meu pai era diabético. Um bolo sem açúcar e com frutas, decorado com frutas. E velhinha de 70 anos. E na verdade, esse dia eu desejei no meu coração fazer essa surpresa para o meu pai. E eu lembro direitinho que eu fui convidada por uma amiga minha, uma preciosa princesa do Senhor, que eu falo que ela é filha, a Duda. Ela me convidou para almoçar com ela. E aí eu falei, hoje é aniversário do meu pai, eu quero ir lá em Uberlândia. Quando eu falei, eu quero ir lá em Uberlândia, ela falou assim, olha, eu vou te dar um presente. Ela me deu um valor em dinheiro e falou assim, isso aqui você compra um bolo e velhinha e leva para o seu pai. Aquilo era uma resposta de oração, porque eu falei, Senhor, eu busquei os meninos na escola, eu falei, eu quero levar um bolo, fazer uma surpresa pro meu pai de 70 anos, né? Eu quero cantar parabéns, eu levei bexiga. E aí eu cheguei lá e ele ficou muito emocionado, eu tenho as fotos. Porque ele falou assim, que foi o melhor aniversário da vida dele, porque ele nunca tinha recebido uma surpresa. E eu levei o bolinho sem açúcar que ele podia comer, com a velhinha de 70 anos, e nós tiramos fotos, e nós, sabe, fizemos assim, foi um momento muito lindo, muito especial. E ele ficou emocionado. E aí, ó, isso foi final de abril. Julho, na primeira semana de julho, meu pai foi recolhido pelo Senhor. E aí, no dia que meu pai foi recolhido pelo Senhor, eu tava escovando os dentes aqui, eu ia lá para Uberlândia. Já estava decidido que eu ia para Uberlândia. Eu tava escovando os dentes e o Senhor falou para mim assim, filha, tava frio, muito frio. Foi a noite mais fria do ano. Lá em Uberlândia tava congelante. Aí o Senhor falou assim, leva coberta e troca de roupa para os meninos, pro Rodrigo e pra Camila, e pra você também. Eu falei, uai, por quê? Eu vou dormir lá no papai hoje? E o Senhor falou assim, não, eu vou recolher seu pai hoje. E o Rodrigo lembra disso. Meu marido, que ele tava lavando o carro pra gente ir. Aí eu cheguei agitada no quintal, sabe? E falei assim, amor, anda, nós temos que ir pra Uberlândia depressa. Aí, que é isso, Preta? Cadê minha esposa? Falei, não, eu tô aqui. Falei, não, Preta, eu tô agitada. Eu quero. Aí eu peguei, ele falou, o que foi, Karina, que aconteceu? Falei, o senhor falou que vai recolher meu pai hoje. Ele tava doente, meu pai. Aí o Rodrigo arrumou as coisas rápido, já foi, falou, ó, tem que levar a coberta, tem que levar a roupa de frio pros meninos, troca de roupa, mais roupa de frio, vai fazer muito frio. E aí nós fomos. Aí chegou lá, né, a gente, assim, ele já não tava
falando direito, mas ele me abraçou, ele abençoou os meninos. E ele me deu uma prova de amor muito significativa para mim, sabe? Muito significativa. Assim, eu entendi que aquele abraço, aquela prova, aquela declaração de amor que ele fez para mim, era para fechar a ferida, era para curar por completo. E foi uma tarde linda. Apesar de tudo, foi uma tarde linda. E quando foi 9 e pouco da noite, antes das 9h30, ele deitou para dormir e ele estava usando respirador. E eu falei, Senhor, quando ele me abraçou, eu vi que ele despediu de mim de uma maneira única. Ele despediu de mim de uma maneira única, como ele não despediu de ninguém. De ninguém. Ali era o meu Pai Celestial falando para mim. Assim como você é única para mim, você é única para o seu Pai. O momento da dor maior foi o momento do maior conforto. Só o Senhor nos presenteia com isso e nos faz entender. No momento de maior dor, ser um momento de maior conforto ao mesmo tempo. De ser um momento de cura total. Gente, foi inesquecível aquele momento. Foi inesquecível. Porque ele sinalizava para mim que ele queria um abraço. E a gente perguntava, de todos, o senhor quer um abraço da vovó, de todo mundo? E ele, seu. Aí naquele momento eu abracei ele deitou assim, ele descansou no meu ombro. E aí a brisa do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, eu só quero ter uma certeza. Certeza de que eu amei ele intensamente, eu tenho. Que ele me amou intensamente, eu tenho. Que o Senhor me ama intensamente, eu tenho. Mas eu quero ter certeza que ele está indo para o Senhor. Que o Senhor recebeu a confissão dele e que é o Senhor quem está recolhendo, papai. E aí, a Cá tá aqui. A Cá estava no cemitério, né? Para algo que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes disso, aí o que acontece? Papai não estava conseguindo respirar sem um respirador. Pouco antes dele morrer, a hora que ele deitou, ele pediu para tirar o respirador. E ele respirou sem o respirador. Então ele deitou sem o respirador. E aí, eu segurei nas mãos dele. E ele foi embora para a glória. Segurando nas minhas mãos. Eu chamei o Rodrigo assim, falei, Preto, papai tem que ir embora. Ele foi embora dormindo, porque eu tinha pedido isso ao Senhor há um dia antes. Falei, Senhor, não deixe meu pai sofrer, porque o médico tinha falado assim, tudo que ele poderia sofrer com aquela doença, câncer de pulmão. E aí, eu falei, pai, eu libero meu pai para o Senhor. Eu amo ter meu pai aqui comigo. Eu amo abraçar meu pai. Eu amo ter meu pai à mesa. Eu amo desfrutar da companhia do meu pai. Gente, eu amava ver no meu celular papai. Eu amava as nossas conversas. Mas eu falei, Senhor, eu abro mão do meu pai, da convivência com meu pai, porque para ele não sofrer
Não quero que ele sofra, que ele busque o ar e não tenha ar. E aí, ele foi dormindo. Ele dormiu, passou... Gente, não foi nem 2 minutos depois que ele dormiu. Aí ele foi pra glória. E meu Pai Celestial falou pra mim assim: ele foi dormindo. E eu tirei o respirador para mostrar para você que eu recolhi seu pai, que ele está comigo. Ele veio para mim sem estar respirando por aparelho, sem fadiga, sem agonia. Ele veio dormindo. E aí, como o Senhor tinha me falado, eu ia passar a noite na funerária. E lá na funerária, no velório, os amigos do papai, todo mundo chegava e falava bem do papai. Mas independente de eu saber que meu pai foi uma pessoa, eu ouvi de todos os amigos do meu pai que se meu pai tinha dinheiro no bolso, ninguém passava perto dele. Se meu pai tinha um abacaxi, ele tinha meio abacaxi, porque meio era de outro que estava ali perto dele. Se meu pai tinha uma dúzia de laranja, ele tinha meia dúzia de laranja, porque as outras 6 ele já tinha distribuído. Mas o que eu mais ouvi dos amigos do meu pai, o quanto meu pai me amava. Que meu pai, sem poder ter contato comigo, ele vinha para a porta da escola, ficava me olhando de longe, trazia os amigos para lá: vamos ali comigo, para me ver minha filha de longe. E aí os amigos do meu pai, os mais próximos, mais ligados, falavam assim pra mim: Karina, eu queria te conhecer. Porque seu pai falava assim, que os melhores anos da vida dele foram esses últimos anos, 3 anos que vocês conviveram juntos. Seu pai era apaixonado por você. O seu Jesus, um amigão do meu pai, a esposa dele, eles sentaram comigo por horas para me contar tudo que meu pai falava. Meu pai saía daqui de Araguari, ia lá para casa deles falar assim: nossa, gente, minha filha é extraordinária. Meu pai tinha orgulho de mim. Meu pai tinha orgulho de mim. Meu pai me amou. E eu amei meu pai. E aí, tudo isso, mais as demonstrações de amor desses 3 anos, me fez sentir muito amada. E entender que a gente tem que catar essa orfandade e rasgar ela. Rasgar a orfandade. Porque só existe uma verdade sobre nós. Essa verdade é que nós somos amados do nosso Pai Celestial. E que Ele escolheu os nossos pais aqui na Terra. Como eu disse hoje na live, hoje de manhã, o Senhor chegou ao ponto de me pedir para... eu vi a Karina pôr amém aqui, eu lembrei de outra coisa. Lá no cemitério, a hora que meu pai foi ser enterrado, ele foi enterrado aqui em Araguari, tinha uma pombinha branca o tempo todo em cima, no rumo do caixão. E a Karina, que tá aqui, viu
e me falou. Falou, amiga, foi tão engraçado. O tempo todo do enterro do seu pai tinha uma pombinha branca. Ela chegou a comentar com algumas pessoas, com a Elis, que estava ali perto. E aí, o Senhor falou para mim que era ele, mais uma vez, confirmando. Mas eu fui obediente. Quando o Senhor falou, vai atrás do seu pai, esquece todas as mágoas, esquece tudo que ficou para trás, tira esse olhar de vítima. Olha com olhos de amor. E eu desfrutei muito do meu pai. Muito. Eu tinha o pai. Extraordinário. Fantástico. Fantástico. Nós tínhamos papos tão gostosos. Eu amava ouvir as histórias do meu pai. Assim como eu amo ouvir meu Pai Celestial falar comigo. E eu precisava hoje. Érica! A Érica entrou aqui, Érica. Saudade de você. Eu precisava vir aqui, porque nós tentamos fazer essa live completa hoje de manhã, né? Pelo Instagram da Aline, do Amor em Casa. Mas desde que a internet caiu, e todas as lutas que tiveram dali pra cá, pra agora, né? O que acontece? O Senhor falava pra mim, você precisa entrar hoje ainda, porque é um tema muito forte e é um processo. Nós primeiro precisamos abandonar a orfandade, aí acessamos a paternidade e depois desfrutamos da paternidade. O inimigo não pode roubar o desfrute da nossa paternidade. E no meu caso, ele roubou por 37 anos. Mas eu não lamento os 37 anos. Porque nesse processo, eu aprendi, eu amadureci. E quando eu recebi a glória, a bênção, o desfrute, a dádiva de estar diante do meu pai biológico, de conviver com ele, eu, acessando essa paternidade, eu soube desfrutar, porque o processo me amadureceu, o processo me preparou para eu olhar para o meu pai com olhos de amor. Meu Deus, a bateria do meu celular. O processo me preparou para olhar para os meus pais, para o meu pai com os olhos de amor. Talvez, se eu tivesse tentado conviver com ele antes, às vezes eu não teria maturidade, ou eu não estaria pronta para desfrutar na intensidade, na plenitude que eu desfrutei. Queria ter desfrutado mais, obviamente que eu queria, mas eu sou extremamente grata pelos anos que eu desfrutei do meu pai. Extremamente grata. E hoje eu tô aqui falando com vocês com legalidade, porque eu vivi a orfandade, eu vivi uma vida que não era minha, fruto, consequência da orfandade. E aí o Senhor me chamou para Ele, e eu sinto esse consolidar da identidade a cada dia. A cada manhã que as misericórdias dele se renovam sobre nós, eu sinto esse desfrutar, e eu sinto essa gratidão pela paternidade. Eu tô dando uma olhadinha aqui porque uma frase que o Senhor me falou, que mexeu muito comigo, eu não poderia deixar de compartilhar ela aqui de novo. Eu compartilhei ela na live hoje de manhã. O Senhor falou para mim, a minha essência é a base da sua essência. Isso é muito forte. A nossa essência, ela tem uma base, a essência do Senhor. Linda, Nicinha!
Essa é a essência. Mas nós precisamos obedecer. Nós precisamos viver o processo. Mas, para viver o processo, para receber um comando e obedecer, primeiro nós temos que ter aquilo que o Senhor tanto vem nos falando: intimidade. Intimidade. A minha intimidade com o meu Pai Celestial gerou obediência quando eu ouvi ele me falar: vai atrás do seu pai biológico, encontra ele, peça perdão a ele, desfrute dele. Gente, como eu desfrutei meu pai. Como eu desfrutei meu pai. Eu tenho saudades. Porque meu pai era o cara. O cara. O cara. Ele era fantástico. Mas nós temos um pai fantástico que nos espera 24 horas, todos os dias. Eu sou apaixonada na viração do dia. Mas 24 horas nosso Pai Celestial está disponível para nós. E que se você viveu ou está vivendo a orfandade, toma essas palavras para vocês. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele nos prometeu que não nos deixaria órfãos. E nós não somos órfãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus. A Érica está falando aqui, ó, como é bom estar neste lugar de perdão, lugar de filha, e é verdade. Gente, quanta coisa o meu Pai Celestial teve que me perdoar e me perdoa a cada dia. Ah, então a gente pode errar? Não. O que eu aprendo hoje com o erro, eu não vou repetir mais. Porque eu não quero desagradar meu pai. Porque o meu pai fala aqui em Salmo 139 que ele teve prazer em me formar. Que, ó, as suas obras são admiráveis. Nós somos admiráveis, porque nós somos obra. Nós somos filhos do Senhor. Excelente, Lana. É Lana ou Iana? É preciso aprender a ser filha, gente. O processo de romper, né, de abandonar a orfandade, acessar a paternidade para desfrutar da paternidade. Quando que a gente desfruta da paternidade? Lana, a gente desfruta quando a gente sabe se colocar no lugar de filha. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos conhecer... Ah, tá baixo o áudio? Eu acho que é porque eu vou falando mais baixinho, né? Tá bom agora? Melhorou? Aí o que que acontece? Isso, nós estamos acostumadas ao serviço. Às vezes o ativismo nos tira do que é essencial, do que é necessário, do que é realmente prioridade. Nós temos que ter intimidade com o Senhor, porque Ele nos convence da verdade. O Espírito Santo nos convence do pecado, da juíza, da justiça, do juízo, da justiça. Então, o que que acontece? Nós precisamos saber desfrutar da nossa paternidade. Saber estar no lugar de filha. Melhorou? Que bom. É porque eu tava falando muito baixinho. É porque aqui já tá no máximo o volume. Nós precisamos desfrutar de ser filhas. O filho, a filha tem acesso ao pai. A filha não precisa ter cerimônia para chegar no pai. Gente, a gente chega no pai da gente do jeito que a gente tá. A gente chega, ai pai, me acode. Hoje eu coloquei algumas coisas diante do Senhor de manhã. Eu acordei feliz porque hoje é meu aniversário de casamento. Mas hoje eu acordei com querendo, assim, algumas coisas que tá dentro de mim. E aí eu falei pro meu pai,
Meu pai é meu pai. Falei, pai, eu queria tanto assim, assim, assim. Isso não é prioridade para mim, isso não é importante, mas eu sinto falta disso. Eu queria fazer assim, queria ir em tal lugar. Eu falei pro meu pai aquilo que estava trazendo assim uma tristezinha dentro de mim. Nós temos acesso direto ao nosso pai. Nosso pai nos põe no colo, nosso pai nos abraça, nosso pai divide o palmito com a gente. O alimento que ele tem está disponível para nós, a sua palavra está aqui disponível para nós, a verdade dele está disponível para nós. Então eu espero que o meu testemunho aqui é a primeira vez que eu dou esse testemunho, né? Eu já dei ele para algumas pessoas em específico que o Senhor me direcionou. Lê, Abreu! Mas hoje o Senhor me descortinou para abrir ele a público, né? Então eu espero que essa live, esse testemunho, ele possa ser instrumento de reconciliação entre muitos filhos, filhas e seus pais biológicos, com o Pai Celestial. Às vezes alguém não consegue ainda enxergar o Pai, né? Deus Todo-Poderoso como Pai Celestial. Eu chego, eu falo, Pai, o Senhor é uau, supremo, sublime, soberano. Aí eu pulo no colo dele, falo, mas o Senhor é meu Pai, é meu. O Senhor tem tudo na palma das suas mãos. Tem um tanto de gente nesse momento, no mundo inteiro, clamando pelo Senhor. Mas quando eu clamo, eu ouço a voz do meu Pai. Eu sinto a presença do meu Pai. Eu sei que Ele é Pai de muitos, de multidões. Mas quando estamos, eu e Ele é meu Pai. E esse colo, esse aconchego está te esperando. A qualquer momento. Às vezes, até o nosso pai aqui biológico, por exemplo, meu esposo está trabalhando agora. Se meu filho e minha filha quiser o colinho agora, nesse momento eles não podem ter. Só mais tarde. Agora nós temos um colinho, ó. 24 horas. Quer privilégio maior do que esse? Nosso pai nunca está ocupado para nós. Nosso papai nunca está ocupado para nós. Porque nós somos prioridade para ele também. E nós precisamos entrar num lugar de profunda intimidade com ele, para que aquilo que é importante para ele seja importante para nós. Aquilo que está no coração dele esteja também queimando em nosso coração. Que nós possamos abrir mão da nossa vontade para viver a dele. Abrir mão do eu corrompido, distorcido, para viver o eu original. O eu que está aqui, ó, nas Escrituras. O eu que ele fez, imprimindo as suas digitais em nós. E era isso que o Senhor tinha para derramar hoje sobre abandona a orfandade. Toma posse da verdade que liberta. A verdade é essa. Somos filhas e filhos do Deus Altíssimo. Não somos órfãos. Também, Érica. Gente, ó, a Érica tá aqui do Chá com Bíblia. Dia 15, terça-feira que vem, nós temos live. Um tema fortíssimo. O aniversariante chegou, está chegando. Ele está voltando. Ele está às portas. E aí, ele está desejoso, nosso Pai, de nos ter no colinho dele. Ele está acessível para nós.
Era essa mensagem que o Senhor gostaria de nos entregar. Começou hoje de manhã, foi tanta guerra, tanta luta. Aí eu consegui conversar com a Aline, agora, né, assim, já tá depois do almoço, mas eu sentia que essa palavra estava engasgada, que ela precisava sair para fora. Sair é para fora, né, gente? Tem jeito de sair para dentro. Mas ela precisava transbordar. Eu vou ser sincero, não consegui nem lavar a louça sem vir aqui e dar continuidade nessa palavra. Porque eu senti que de manhã, quando a internet da Aline caiu, o Senhor estava desejoso de falar mais. E eu não queria perder essa movimentação. E se hoje é o dia que Ele determinou para usar a nossa vida, para falar sobre orfandade e paternidade, hoje é o nosso dia. Obedecer, né, ouvir e prontamente obedecer, mesmo sem entender. Amo vocês. Nós temos um Pai lindo, amoroso, zeloso, justo e fiel. Zeloso. Paizão, nosso Pai é paizão. Então, desfrutem da presença, da intimidade com o Pai. Valorizem o nosso Pai. Valorize, desfrute. Não adianta só acessar o lugar da paternidade. Nós precisamos desfrutar. A presença é o que mais importa, gente. É o que o pastor Juscelio fala muito. Não adianta você dar a bicicleta para o filho. Você dá a bicicleta para o filho, mas você ensinar o filho a andar de bicicleta, você gastar tempo com o filho andando de bicicleta, vale muito mais do que a bicicleta. Então não adianta a gente acessar o lugar de paternidade, ter certeza só que o Senhor é nosso Pai. O mais gostoso é desfrutar da presença do Senhor. Desfrutar da presença do Senhor. Um beijo. Amo a vida de vocês, porque vocês são, como diz aqui em Salmo 139, todas as obras do Senhor são admiráveis. Vocês, filhas e filhos do Papai, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, vocês são extraordinários, porque vocês são amados. Vocês foram desejados pelo Senhor, assim como eu fui muito desejada. Eu fui muito esperada aqui na terra, porque quem esperou isso foi o meu Pai Celestial. Eu vim dele, antes de eu vir de carne, antes de eu vir de homem e de mulher. Eu vim dele. E é esse amor que me alimenta, que é o meu combustível, que me alimenta a cada dia. Esse amor que só Ele pode colocar em nós e fazer transbordar através de nós. Beijo, fiquem com Deus. E se você conhece alguém aí que precisa ouvir essa palavra, né? Porque eu entendi o quanto essa palavra é forte, porque eu vivi 37 anos no engano da orfandade. Então eu sei que pessoas precisam ouvir isso e receber cura do Senhor. Cura do Senhor. Em nome de Jesus, através da sua palavra, através do poder do seu sangue precioso e através da sua presença curadora e transformadora. Não tem ferida que o Pai Celestial não possa curar. Não tem orfandade, porque a orfandade é uma mentira. Você precisa arrancar ela e no lugar dessa mentira colocar a verdade. Somos filhas, fomos desejadas pelo Pai, Ele desejou que nós fôssemos manifestas na terra e Ele nos prometeu que jamais nos deixaria órfãos. E nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós e a presença do Todo-Poderoso constantemente. Então nós nunca estamos sozinhos. Não existe orfandade, porque o nosso Pai, Ele é
o Pai. Beijo, agora eu vou de verdade. Fui!